Vamos abrir então as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de 1 Pedro. Eu gostaria de iniciar com você hoje uma nova série de mensagens. 1 Pedro é um livro maravilhoso, uma carta extraordinária, 1 Pedro. E eu gostaria de meditar com você sobre os peregrinos, que é um título muito usado na Bíblia para o povo de Deus, para os filhos de Deus, os peregrinos. E essas pessoas para quem Pedro está escrevendo essa carta estão passando muitos sofrimentos, muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades. Eles estão sendo perseguidos. A maioria da igreja sempre foi composta de pessoas muito pobres. Aqui no caso, Pedro está escrevendo para aqueles irmãos que estão na Ásia Menor, bem fora do eixo em que Pedro se encontrava, Jerusalém. Ele está escrevendo para esses irmãos que estão na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e eles estão passando muitas lutas. E a igreja sempre foi composta, na sua grande maioria, de pessoas pobres. Em alguns lugares chegava até 70% da igreja ser formada de escravos, pessoas que tinham se endividado e por não conseguir pagar as dívidas, então tinham que ser vendidos como escravo, o que acontecia na época. Às vezes 50% em alguns lugares, 40% em outros, mas era uma média aí de 50%, metade da igreja ser uma igreja muito pobre, muito necessitada. Então, era uma igreja muito oprimida, era uma igreja muito sofrida em todas as partes do mundo. Praticamente a igreja era composta nesse sentido. E o sofrimento faz parte da vida de todo ser humano. Ninguém vai ficar sem ele. Nós nascemos chorando e vamos partir desse mundo provavelmente com lágrimas nos olhos, meus amados. E é impossível passar pela vida sem tristezas, lamentos, às vezes alguns afundamentos na vida. Eles fazem parte da vida da criança, que ao tropeçar cai e rala o joelho, e do idoso. Assim os adolescentes e os adultos também passam sofrimentos, passam problemas, necessidades e tribulações, e não estamos isentos dos sofrimentos porque somos cristãos. Não, se você é um cristão, então você não tem luta de sofrimento. Pelo contrário, nós temos sofrimentos que alguém que não tem Cristo não os teria. Mas também nós não temos alguns sofrimentos que alguns que não têm Cristo passam, e que nós não passamos, porque servimos a Cristo. Mas o sofrimento faz parte da vida de todo ser humano. E assim, meus irmãos, ninguém vai passar pela vida, cristãos ou não cristãos, sem experimentar os sofrimentos. Mas a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, passa pelo sofrimento de uma forma muito superficial. Com certeza as pessoas têm uma lição. Eu tirei uma lição aqui desse sofrimento, desse problema, mas de fato o sofrimento produz grandes danos à maioria das pessoas. As pessoas saem dos sofrimentos mais tristes, mais deprimidas, mais amarguradas, mais quebradas, mais entristecidas de que quando começaram por ele. Então, o sofrimento em si não é um benefício para quem passa por ele, a não ser que essa pessoa tenha uma atitude correta diante do sofrimento. E aqui estão os nossos irmãos na Ásia Menor, na Turquia, passando lutas, mulheres que estão passando lutas dentro de casa, porque elas são cristãs verdadeiras e seus maridos não são, e elas estão passando lutas, e Pedro vai falar para elas, nessa carta, o procedimento que elas devem ter, em meio àquela sociedade, onde o homem, ele era o controlador de tudo, ele era o dono da mulher, literalmente, o dono da mulher. Assim como ele era o dono da casa, da propriedade, ele era dono da sua esposa, dos seus filhos, de tudo. Era uma sociedade que vivia um conceito muito diferente dos nossos. Em certo sentido, viver naquele momento era um sofrimento maior do que viver hoje. Então, Pedro vai tocar nessas questões.
Os livros bíblicos, principalmente do Novo Testamento, nos traz uma perspectiva maravilhosa de como o cristão vai passar pelo sofrimento, a ponto de Tiago, no capítulo 1, na sua carta, ele diz: tende por motivo de toda alegria o passar por todo tipo de tribulações. Que coisa! Motivo de alegria ou passar por tribulações, e não pouco de alegria, mas por toda alegria. O que esse cara tem na cabeça? Qual a percepção que eles têm, que eles conseguem enxergar o sofrimento dentro de uma ótica que nós não conseguimos muitas vezes? Por isso que é ruim demais, irmão, essa ideia do positivismo. Não, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, olha, tudo, no fim, tudo vai. Perigoso isso. As pessoas geralmente passam pelo sofrimento de forma muito superficial, e o sofrimento é uma bênção na vida do cristão, biblicamente falando. É um fogo que purifica a nossa fé, o nosso coração, que transforma a nossa vida. Aquilo que o pecado produz, que é a dor, que é o sofrimento, num mundo quebrado que a gente vive, que não tem uma vida ideal, nem quem tem muito, nem quem tem pouco dinheiro, num mundo torto pelo pecado, Deus usa a consequência do pecado, o próprio sofrimento, para operar em nós a imagem de Cristo Jesus. Esse é o ponto do Novo Testamento a respeito do sofrimento. Deus faz da maldição bênção. Deus usa aquilo que é uma consequência do pecado, o sofrimento do modo geral, para transformar isso na maior de todas as bênçãos, nos fazer a imagem do seu Filho Jesus. Então, a ótica, a percepção bíblica do Novo Testamento para o sofrimento é algo extraordinário. Então, você como cristão não pode sofrer como sofrem aqueles que não têm Cristo. Você como cristão não pode sofrer hoje como você sofria quando você não tinha Cristo. Porque hoje a sua percepção de tudo é diferente. Sua vida é outra para a glória de Deus. Então vamos adentrar no nosso texto, e hoje eu gostaria de meditar com você como peregrino. Você, meu amado irmão, você que é um peregrino de Cristo, você pertence a Deus. E essa é a primeira lição maravilhosa do livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos pelo Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Alegria e paz lhes sejam multiplicados, ou graça e paz vos sejam multiplicados. A primeira coisa que Pedro vai dizer aqui é que o eleito, ou a eleição, é a paz na tribulação. Uma carta que vai falar de lutas, de dores, de circunstâncias adversas, de injustiça que os cristãos estão sofrendo, de perigos, de situações completamente ruins para os cristãos. Ele vai falar que a eleição é a paz na tribulação. A primeira imagem que ele quer trazer na cabeça desses irmãos é que eles não podem esquecer que são eleitos de Deus. Olha o que diz aí no versículo 1: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. E no versículo 2: escolhidos de acordo com pré-conhecimento de Deus. Então não importa o lugar onde esses irmãos estão, os sofrimentos que eles passam, a família de onde eles vêm, a situação socioeconômica, política que eles estão enfrentando, as injustiças que eles vão passando,
nada importa. Em primeiro lugar, é que eles são eleitos de Deus, e é isso que eles não podem esquecer. E Pedro diz isso no versículo 1, e ratifica isso no versículo 2, para que eles não esqueçam: vocês foram escolhidos por Deus. Vocês são eleitos de Deus e foram escolhidos por Ele. E o que a eleição significa? A eleição significa que Deus amou você e que Deus ama você. É isso que a eleição significa, que Cristo Jesus foi na cruz por mim e por você. A eleição significa que Deus perdoou todos os seus pecados e que não há nada, nem ninguém no mundo inteiro que possa separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A eleição significa que você, cristão, você, amado irmão, pertence unicamente a Jesus, que comprou você na cruz. É interessante isso, porque Pedro tem na sua cabeça, quando ele fala a palavra eleito, quando ele está lá na beira do mar da Galileia e passou a noite toda pescando e não pegou nem um peixe. E Jesus então entra no barco dele, prega dali do barco dele, Pedro está dentro do barco ouvindo, e ele ensina ali, a partir do barco de Pedro, e depois do ensinamento, Jesus diz para Pedro: Pedro, lança a rede aí. Ele foi para um lugar mais fundo e disse: Senhor, nós passamos a noite inteira, nada pescamos, e não se pesca de dia, só se pesca à noite, mas sobre a tua palavra. Parece que de pesca, Jesus, você não entende nada. De Bíblia você entende, mas de pesca você é ruim demais, porque ninguém pesca de dia, mas sobre a tua palavra, porque eu sei que você é o homem de Deus. Até agora eu só tinha entendido isso de Jesus, que era o primeiro contato de Pedro com Jesus. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ele foi para um lugar mais fundo e lançou as redes estavam arrebentando, o barco quase afundando de tanto peixe. E aí Pedro disse para Jesus: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele falou: agora deixa as redes, Pedro, vem ao chamado, vem e me segue, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. É isso que está na cabeça de Pedro quando ele diz eleitos. Como Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 14: muitos são chamados e poucos escolhidos. Veja, os escolhidos e os chamados estão juntos. Pastor, como é que eu sei que eu sou um eleito de Deus? Como é que eu sei que Deus me escolheu? Fácil, muitos são chamados, disse Jesus, poucos escolhidos. Você foi chamado por Deus? Quando você ouve a palavra de Deus, seu coração arde. Alguma vez Deus já tocou no seu coração? Alguma vez você já sentiu o chamado de Deus em sua vida? Alguma vez você foi convencido pela graça de Deus dos seus pecados? Alguma vez você olhou para a cruz de Cristo e entendeu o grande amor de Deus? Deus está chamando você. Você está aqui nessa noite, certo? A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não trouxer. Você não está aqui porque recebeu um convite. Você não está aqui simplesmente porque é um domingo. Você está aqui porque o Pai trouxe você. Foi o Espírito de Deus que trouxe você. Ele trouxe você. Como é que eu sei que eu sou eleito? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Se você atendeu o chamado, você é um escolhido. Se você atende o chamado, é porque você foi escolhido. Se Ele, ao chamar você, você disse sim, Senhor, então você é um escolhido. Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. Muitos são chamados, Pedro veio, ele é um eleito. Se eu não vim, então eu não sou eleito. Se eu disse não, Jesus, você não é um eleito. Eu espero que você tenha dito sim para Cristo, para esse grande amor que Ele tem por você, pela misericórdia, o perdão e a graça que Ele tem por você, pelo derramamento do sangue dele naquela cruz. Eu espero que você diga sim, Senhor, eu estou aqui, minha vida é tua para sempre, a minha vida é completamente sua. E Pedro, quando tinha negado Jesus, já no final dos evangelhos, quando Jesus está ali sendo açoitado, e uma menina pergunta para Pedro: você é um seguidor dele? Ele disse: não, eu
aí Jesus para no meio dos açoites e olha para Pedro. E Pedro olha para Jesus, eles trocam esse olhar. E ali a Bíblia diz que Pedro desatou a chorar. Dias depois Jesus ressuscita e vai até Pedro. E separadamente pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama? E Pedro se entristece. Ele lembra que negou Jesus 3 vezes. E agora, 3 vezes Jesus pergunta para ele se ele o ama. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Meu amor não é perfeito. Meu amor não é inteiro. Mas eu amo o Senhor. Sabe, se você é um eleito, os tropeços, pecados, dúvidas, situações difíceis, o desatar a chorar, podem acontecer na sua vida. Mas o Senhor vai segurar e sustentar você até o fim. Ele vai fortalecer você na tribulação, na angústia, na dor. Como diz o texto que nós lemos. E vamos ler ainda. Então, você é guardado pelo poder de Deus. Você não vai só, não é uma luta sozinha. A vida cristã é a presença de Deus. Então a eleição abraça você como um todo. A eleição te envolve como um todo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque quando nós olhamos e enxergamos as tribulações sob a ótica de que o amor de Deus está em mim, que o amor de Deus está sobre mim, que Ele me envolve de maneira perfeita, e eu posso seguir por Ele e com Ele. As tribulações têm uma outra percepção. As pessoas têm medo de pregar a eleição. Não, se eu pregar a eleição, as pessoas vão sair a pecar. Não, olha o nosso versículo, olha o versículo: escolhidos, versículo 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Ora, quem é eleito, quem é um peregrino, ele vive na obra santificadora do Espírito. Ele não vive no pecado. Se ele vive no pecado, ele não foi eleito. Se ele vive no pecado, ele não é um peregrino. Pelo contrário, ele vive nessa obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo. O eleito, ele vive uma vida de santidade. O eleito vive uma vida longe do pecado. O eleito vive uma vida de obediência. Porque sem santificação, ninguém. A marca do eleito é a santificação. Não tem santificação, então não tem eleição. Não tem eleição. Só há eleição quando há santificação. A santificação é o fruto da eleição. A obediência é o resultado da eleição. E Deus produz em nós o amor por Ele. Pedro se admira. Eu andei 3 anos com Jesus, mais de 3 anos com Ele. Eu abracei, conversamos, comemos, andamos, choramos juntos, trabalhamos de uma forma extraordinária. Mas vocês, para quem eu estou escrevendo, vocês não viram. Ele diz no capítulo: mas vocês o amam. Pedro se admira disso, porque não apenas o eleito vive essa obra de santificação e obediência, mas ele ama a Cristo Jesus, mesmo que não tenha visto pessoalmente, mesmo que não tenha andado tangível e palpavelmente com Cristo, o ama de todo o coração. Isso é a obra de Deus na vida do eleito. São características dessa eleição maravilhosa. E se você está aqui, está ouvindo o chamado de Deus, Deus está chamando você nesta noite, para que você venha para Ele receber o seu amor, seu perdão, sua misericórdia, sua graça, sua compaixão. Não importa se você negou Jesus, se você traiu Jesus, como Pedro fez. Ele vai se aproximar de você
e perguntar: você me ama? E aí então o eleito vai poder dizer: Senhor, eu quero te amar mais. Na realidade, eu quero te amar como o Senhor me ama, para a glória de Deus. Então, meus irmãos, essa primeira percepção das tribulações, encarar a luta, a enfermidade, as dificuldades, até mesmo o pecado na nossa vida, sob a ótica da eleição, é uma bênção. Pedro não viveu uma vida de negar Jesus, ele negou Jesus uma vez, naquele momento, 3 vezes naquele dia. Nunca mais morreu crucificado em Roma, de cabeça para baixo, segundo a tradição cristã. Aí a cruz de São Pedro é aquela cruz virada de cabeça para baixo. Ele morre assim, veja, extremamente apaixonado por Deus, servindo a Cristo Jesus. A vida do eleito é uma vida de santificação, obediência e paixão por Cristo. Esses elementos estão na sua vida? Você é um eleito. Não, pastor, não estão. Então você ainda não é um eleito. Pode ser que hoje seja o dia da sua salvação. Todo eleito é um peregrino. Olha o que o texto que nós lemos diz, versículo 1: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, e ele vai citar os lugares da Ásia Menor que estão dispersos: Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia, escolhidos, diz o nosso texto. Então, todo eleito é um peregrino. O peregrino é alguém, literalmente do grego aqui, é alguém de um outro país nesse país. É um estrangeiro, ele não é desse país. Quando nós moramos lá no Chile 2 anos, nós éramos estrangeiros, a nossa identidade era diferente, o sotaque, todo mundo via que a gente era diferente, né? Paravam a gente na rua para ver, porque lá eles têm um biotipo, né? Umas características bem típicas de quase todo mundo lá, é muito parecido, né? A gente não, a gente se misturamos aqui, né? Bem diferenciado, mas lá não, até aquele momento seguiam bem um padrão. Então quando viam a gente parando, olhando, né? Viu uma pessoa negra, rapaz, a pessoa queria tocar naquela pessoa, passava a mão no cabelo e tudo para ver. A gente tinha uns amigos brasileiros lá, passavam por esse feliz constrangimento, né? Porque o pessoal queria ver, era uma pessoa diferente, é um estrangeiro, está na cara que essa pessoa é daqui. E isso é o que você é. E você é um estrangeiro, você é um peregrino, meu amado irmão. Por quê? Porque você pertence a Cristo. Eleitos de Deus, escolhidos por Deus. Se você é um escolhido, se você é um eleito, você é um peregrino. Por quê? Porque você pertence a Cristo. Ele ama você, Deus ama você, você ama a Deus, você pertence a Deus. De fato, irmãos, nenhum ser humano pertence a essa terra, é óbvio. Aqui nós passamos, o cristão e o não cristão. De fato, ninguém tem raízes aqui. Todos nós, como diz o povo do interior, nós estamos de passo, certo? Nós estamos passando por aqui. Os puritanos dizem que nós estamos alugando uma casa, e é isso. Você não vai viver aqui eternamente, não. Aqui vivemos 100 anos, estou com 50, daqui a 50 anos já não estou mais aqui. A não ser que Deus me faça viver mais 50 anos, mas do contrário, já estarei na eternidade com o meu Senhor. Nem eu nem você somos perenes aqui. Todo ser humano, em certo aspecto, é um peregrino, mas você caminha com Deus e para Deus. Eleitos de Deus. Você foi eleito, escolhido para Ele. Você pertence a Ele. Você está nesse mundo, mas você pertence a Cristo. E todo mundo vai ver nas particularidades que você tem na sua vida, no seu jeito de falar, de ver o mundo, de ver a vida, de comer, vestir, beber, gastar dinheiro, comprar, vender. Todo mundo vai ver ali, tem alguém em santificação e obediência a Cristo Jesus. Ali tem alguém apaixonado pelo Senhor da glória. Se você, amado irmão, é um escolhido de Deus, você é um peregrino de Cristo, com certeza. Então, Pedro vai dizer
vida, são dias de peregrinação. Pedro lembra quantas vezes Jesus falando do reino eterno, da vida eterna, desse reino que ainda viria, de fazer tesouros nos céus. Pedro tem isso aqui em sua mente. Então, meu amado irmão, você cristão verdadeiro, deve saber que a sua vida tem esse destino maravilhoso, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. E quando você enfrenta as lutas aqui, mais do que simplesmente dizer, como a maioria das pessoas diz, olha, essas lutas que você está passando, está sofrendo, vão passar, isso vai passar. O cristão não está simplesmente nessa perspectiva de que vai passar. O texto vai dizer que ele tem uma viva esperança. Ele tem uma esperança que não pode ser corroída. Ele tem uma esperança que não pode ser destruída. O tempo não destrói a vida que Cristo tem para mim e para você. A herança que Deus tem para mim e para você, meu amado irmão, é superior a tudo que existe nesse mundo. As pessoas caminham aqui como peregrinos, sim, mas para onde vão? O que é das suas vidas? Qual a esperança que essas pessoas têm depois que fecharem os olhos daqui e partirem para a eternidade? O próprio ateu não consegue viver, na sua maioria, a crença que ele tem. É o que nós chamamos de niilismo. O niilismo quer dizer uma vida sem razão. Nada importa, não tem regras, não tem lei. Então por que o ateu casa? Se nada morrer rico, pobre, doente, saudável, a justiça, a verdade, a equidade, a igualdade, a justiça social, para que preservar o mundo? O niilismo é contra tudo isso. E o ateu não pode acreditar em nada disso. Por quê? Porque não há nada depois daqui. É só vida. É simplesmente viver e aqui morrer. Acabou como uma flor. Pronto. De forma bem bonita e poética. Nós somos como uma flor que viceja e depois morre. Pronto, acabou. Esse é o pensamento do ateu. Então por que você está estudando? Porque você está comprando e vendendo? Porque você está casando e tendo filhos? E tem ateu que não quer ter filho, ele contradiz ele mesmo, porque no pensamento do ateu, ele está aqui para propagar os seus genes, para ter filhos. Não, mas se você é ateu e não tem filho, então você perdeu o próprio propósito do ateísmo. Esse é um negócio que não tem onde você for. E a própria vida do indivíduo, a própria vida que ele vive, nega o que ele diz que crê. No ateísmo, no niilismo, no agnosticismo. Não faz sentido, irmãos. O ser humano tem dentro de si, diz a Bíblia, o senso da vida eterna, de que nós somos eternos. A maneira como nós vivemos diz isso muito claramente. Muito claramente. E você pode ver em qualquer país do mundo. Você vai ver esse senso da eternidade no coração de cada indivíduo. Então, meu irmão, a grande diferença é que o cristão, ele está vivendo como um peregrino, mas ele vive em direção a Deus. Ele sabe para onde ele vai, pelas escrituras sagradas inerrantes. Essa mesma palavra que não errou nas suas centenas de profecias do Antigo Testamento, que foram escritas centenas de anos antes, e se cumpriram todas em Cristo Jesus, e se cumpriram todas as nações das quais sofreram profecias, e ainda se cumprem, e estão se cumprindo, e ainda se cumprirão. Provam a verdade das Escrituras Sagradas. Isso te dá certeza de que aquilo que está escrito é verdade, imutável, inerrante e suficiente palavra de Deus. Então, meu irmão, no mundo quebrado de sofrimento, você é um peregrino. Olha que lindo é o que diz o autor de Hebreus: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Eles sofreram, eles morreram em fé, mas eles não obteram a promessa, eles não receberam a promessa que eles estavam esperando. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste
a ter a oportunidade de voltar. Abraão poderia ter voltado para a Babilônia. Daniel poderia ter voltado para Jerusalém. E daí cada um poderia ter voltado para a sua própria casa. Mas eles aspiram uma pátria superior. Mas agora aspiram uma pátria superior. Isto é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Para onde você caminha? Para uma cidade. Para onde você caminha? Para uma pátria celestial. Isso não quer dizer que você está alheio ao mundo. Não. Falamos de política, de economia, da questão educacional, de sociedade. Nós estamos no mundo. Nós estudamos, nós fazemos faculdade, caímos na pós-graduação, fazemos concurso público. Nós estamos dentro do mundo. Não estamos alheios a nada em absoluto. Mas nós sabemos que tudo isso é transitório e passageiro. E a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Esse corpo envelhece. O dinheiro que temos vai se desgastando. Mas nós aguardamos essa pátria celestial. Meus irmãos, aqui está a peregrinação cristã. E o versículo 3 vai dizer o que do nosso texto? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, nos fez nascer de novo, para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais pode acabar, ser destruída, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Bendito diante das tribulações, das lutas. Eu entendo, Deus me escolheu, Ele me chamou, eu fui escolhido por Ele, Ele me amou eternamente, perdoou todos os meus pecados. Quando Ele me chamou, eu respondi sim, Senhor. E agora, em meio a esse amor maravilhoso que Ele tem por mim e eu tenho por Ele, vive em obediência, vive em santificação, vive em paixão por Ele, andando nesse mundo, sabendo que sou peregrino aqui nessa terra, vivendo a vida aqui, trabalhando e fazendo tudo para a glória dEle, para que Ele seja amado e conhecido nesse mundo. Então, o que me resta é, em meio a tudo isso, a todo o sofrimento, adorar a Deus. Bendito, louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. É óbvio, Ele me amou, bendito seja Ele, me perdoou, engrandecido seja o meu Senhor, me escolheu, louvado seja Deus, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Porque, irmãos, com certeza as lutas, as tribulações, as enfermidades vão cessar, mas o amor de Deus por você é eterno. Essa herança que Ele te deu, uma herança viva, Ele te salvou, Ele te fez nascer de novo. Essa palavra regenerar, quer dizer, nascer de novo para uma viva esperança. O que alguém sem Cristo tem? Para depois que eu morrer, para onde você vai? O que vai acontecer na sua vida? Onde você vai passar a eternidade? Entenda, você vai passar mais tempo na eternidade que aqui, não é? Aqui você passa 100 anos. Já tem gente que partiu para a eternidade há 10 mil anos. A gente acha aí esqueleto de gente que tem 20 mil anos que foi para a eternidade. Veja, você vai passar muito mais tempo lá do que isso aqui vai ser um sonho. Isso aqui vai ser um breve pensamento. Como é que você vai ir para a eternidade? Você tem uma viva esperança? Ou você vai cair no escuro sem saber para onde você vai? Não, eu acho que vai se deixar pelo eu acho cultural que está por aí. Ou que no final Deus é brasileiro e todo mundo vira anjo depois que morre. É isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz? Não, meu irmão. E aqui é o chamado de Paulo, de Pedro para mim e para você. Acorda, cristão. Acorda, você que precisa de Jesus. Ele está te chamando. Irmão, eu quero dizer para você, procura no mundo inteiro, procura em todos os dicionários, em toda a filosofia, em todo canto do mundo, se tem um assunto mais sério do que esse que nós estamos tratando hoje.
Não existe na vida um assunto mais sério do que esse que nós estamos tratando aqui esta noite. O da vida eterna. O que adianta, Jesus pergunta, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu poderia mentir para você, mas eu estou aqui para pregar a verdade do Evangelho. Deus está te chamando hoje para a salvação. Ele está te chamando hoje para que você deixe esse evangelho cultural por aí, onde todo mundo é crente, onde todo mundo está salvo. Não é isso que diz a Bíblia. E você, cristão, observa a sua vida, porque o eleito vive em santificação, obediência e paixão por Cristo. Veja um chamado para todo mundo, um chamado para mim. Esse texto está me golpeando tem dias, está me batendo tem dias, está pegando você hoje à noite, e eu espero que abrace seu coração, agarre sua alma e traga um fruto maravilhoso na sua vida, o fruto da salvação. Veja esse Deus maravilhoso. O que temos que fazer é louvá-lo, é engrandecê-lo, porque estávamos todos destinados à perdição eterna, mas Ele entrou na nossa história, Ele entrou na sua misericórdia nos amando. Todos nós perdidos, todos nós filhos da ira, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Querido, que louvor, que adoração, que gratidão a esse Deus maravilhoso que nos faz nascer de novo para uma viva esperança por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança. Tem uma herança para você. Deus é tão bom que Ele não só te salva, Ele só não te tira do inferno, Ele não só paga os teus pecados, Ele vai encher a sua vida de bênçãos eternas. Que coisa, que Deus maravilhoso, que Deus bom é esse que nós temos. Como eu fiquei tantos anos da minha vida cego, sem ver esse amor. Quanto tempo eu fiquei cego, 15 anos, dentro de uma igreja, cego, apaixonado pelo pecado. Meu Deus, o que eu tinha? Até o dia que Cristo me abraçou com o seu amor. Glória a Deus! Eu sou dele, Ele é meu. Minha vida inteira é por Ele, por meio dele, para Ele. Não tem cadeias, não tem prisões, não tem nada, irmão. Os mandamentos dele são meu prazer, sua palavra é minha alegria, Ele é o meu amor. Não é uma escravidão, meu irmão, é paixão por Cristo, paixão por Ele. Isso é uma característica do eleito. Eu vim amarrado por culto, eu vim arrastado por culto, eu vim obrigado por culto, porque meu pai estava me perturbando. Mas no dia que Ele me salvou, minha mãe até brigou comigo: tu não sai dessa igreja. Eu disse: mãe, me deixa na igreja. Eu estava perdido e Cristo me achou. Tinha vigília a noite toda, eu passava orando. Louvado seja Deus, alegre e feliz. 15, 16 anos de idade. Não tinha guarda, não tinha polícia, não tinha nada. Bendito seja Deus. Isso é nascer de novo. Faz isso comigo, Jesus. Faz isso comigo, Senhor. Porque aquele que chamar por Deus será salvo. Que coisa extraordinária. É esse amor. Por isso eu posso louvar a Ele na tribulação. Porque Ele já me salvou. Ele está me guardando, Ele está me protegendo. Tem uma herança me esperando. Essa esperança é viva. Essa esperança jamais poderá perecer, imacular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você. Deus está guardando você. E Deus está guardando a coroa da vida para você. Não vai ficar um eleito sem a sua coroa. Não vai ficar uma coroa sem uma cabeça. Todo eleito chegará lá, porque é Deus que está guardando você. Deus está guardando você na tribulação. Ele não está te guardando da tribulação. Ele está te guardando lá da tribulação.
Fique sabendo, somos eleitos, jamais nos dobraremos diante da tua estátua. E se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele pode. E se Ele não quiser, Ele é fiel do mesmo jeito. Agora, para com isso, cristão. Para com isso. Achei uma vaga de carro no estacionamento. Deus é bom. Aconteceu um negócio lá, Deus é bom, Deus é fiel. Você está condicionando a bondade e a fidelidade de Deus a uma vaga de estacionamento. E se a vaga tivesse ocupada? Você está condicionando a santa bondade de Deus a ninharias. O que é isso? Deus é bom, Deus é fiel. Ainda que tudo caia, ainda que tudo mude, Deus é bom e fiel. Ele não mudou. Ele não mudou. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que os rebanhos sejam arrancados, tirados de nós, e nós fiquemos só com a roupa do corpo, Deus é bom, Deus é fiel. Temos recebido o bem de Deus, mulher. Não vamos receber dele o mal. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus nos tirar dessa fornalha, louvado seja o nome dele. Mas se Ele não quiser nos tirar, nós vamos ser queimados por Ele, porque o amamos. Não condicione a bondade, a fidelidade de Deus a essas coisas. Vê o aumento salarial, louvado seja Deus, Deus é fiel. Para com isso. Que bobeira, que besteira. Deus é fiel e acabou. Deus é bom e acabou. Deus é bom quando a enfermidade vem, meu irmão. Deus é bom quando tudo acaba. Deus é bom sempre. Deus é fiel sempre. E você precisa isso, louvar a Deus no meio da tribulação. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Na luta, na injustiça, na tribulação, no sofrimento, na doença, bendito seja Deus. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Em tudo, dai graças. Em tudo. Em tudo. Porque existe alguém que te elegeu, está guardando você, está protegendo você. Ele não vai te perder, Ele não vai te deixar, não vai te desamparar. E uma das características mais interessantes, e com isso eu termino. Veja, você é um peregrino. A gente está vendo aqui uns venezuelanos andando por aqui, algumas pessoas de alguns países andando por aqui. Outro dia encontrei um venezuelano bêbado, caindo de bêbado, na miséria. Na miséria. Cadê o Maduro? O presidente dele, cadê o Maduro? Está lá do lado dele, dizendo: ô, irmão, vem aqui comigo. Irmão, o presidente não vai querer ele, não. La Casona e Miraflor nunca se encontram com La Cádia. Isso é, La Casona é onde mora o presidente, e Miraflor é onde ele governa. São dois lugares. Nunca se encontram com a rua, com aqueles que estão lá na rua. Mas o seu rei vai contigo na peregrinação. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Você não vai só. O seu presidente, o seu rei vai junto com você. O Deus a quem você ama e serve vai junto com você. E Ele vai na sua luta, Ele vai no seu sofrimento, Ele vai na sua dor, Ele vai na sua tristeza, Ele vai na sua depressão, no seu afundamento, Ele vai junto contigo. Sempre existe alguém junto com o peregrino na fornalha. Os peregrinos nunca estão só na fornalha, sempre há um
que nos faz passar pela fornalha e vai junto conosco. Deus não te tira da fornalha, Ele entra com você. Ele vai lá para a fornalha com você e guarda você e protege você. Então aprenda isso, meu irmão. Nas tribulações, lembre, você é um eleito. Se eleito, um peregrino. Se eleito, um santo, obediente e apaixonado por Cristo. E saiba eleito. Você que está peregrinando no meio do sofrimento de um mundo quebrado, o seu Deus é com você. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Ore a Deus nesse momento. Como você está enfrentando a tribulação?